Ok, vamos abrir as nossas Bíblias, pode sentar? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. João, Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 6. E a ênfase, a nossa atenção vai se voltar para o verso de número 5 e 6. Mas nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Eu sou a videira verdadeira. Obrigado, meu irmão. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O tema de hoje é: não se isole. Não se isole. Pode parecer que a gente quer falar sobre relacionamentos interpessoais entre as pessoas, mas é muito mais que isso. Não se isolar traz consigo a ideia de uma nova forma de ver a vida e de viver a vida. A velha forma de ver a vida e de viver a vida é a forma do individualismo. A velha forma, e quando eu digo velha forma de viver a vida e de enxergar a vida, eu estou me referindo às pessoas que não foram despertadas por Jesus no seu espírito, não foram reavivadas pela presença daquele que pode trazer vida, que é Jesus. As pessoas que não foram avivadas por Jesus, elas estão vivendo somente na velha forma, na velha maneira de ver a vida e de viver a vida. As pessoas que estão ressuscitadas por Cristo, regeneradas por Cristo, avivadas por Cristo, que receberam Cristo na sua vida, elas nasceram de novo. Elas têm uma nova forma de ver a vida e de viver a vida. Nós cristãos, nós discípulos de Jesus, corremos a tentação todos os dias, no nosso cotidiano, de nos esquecermos que somos novas pessoas. E a gente cai no erro de viver a vida da velha forma, de enxergar tudo de uma velha maneira de enxergar tudo. Por que isso acontece? Por que muitos discípulos de Jesus vivem de uma velha forma? Por que muitos discípulos de Jesus têm dificuldade de ter uma vida frutífera? Por que muitos discípulos de Jesus
acabam vivendo como se nem fossem discípulos de Jesus, sendo derrotados pelas mesmas coisas, derrotados pela ansiedade, derrotados pela preocupação, derrotados pela mágoa, pelo passado que viveu, preocupados constantemente com a sua vida no futuro, com a vida dos filhos, com a vida dos pais, com dinheiro, com patrimônio. E tem uma resposta nesse texto de João 15 muito poderosa, muito poderosa. Mas antes de a gente ir para essa resposta muito poderosa de Jesus, eu quero lembrar e refrescar a memória de cada um de nós aqui nessa noite, que a vida que Jesus veio instalar dentro de você deveria ser uma vida frutífera. A maioria das pessoas, quando fala em vida frutífera, pensa em conquistas humanas. E Jesus diz uma coisa que nos faz pensar nesse texto. Em vários versos do capítulo 15, em algum momento ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos dizer isso? Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Veja, quantas coisas você fez na vida antes de conhecer a Jesus? Muitas. Então do que ele está falando? Jesus disse muito enfaticamente, por mais de uma vez nesse texto do capítulo 15, ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Diga. Põe no pronome pessoal, diga eu. Sem mim, eu não posso fazer coisa alguma. Aí você olha para a sua vida e você percebe que você fez tanta coisa. Você estudou, você nasceu, você cresceu, e você não nasceu conhecendo Jesus. Você viveu uma vida até aqui, uns com 30, outros com 20, outros com 60, outros com 70, não importa, uns com 40, mas você viveu uma vida, uma parte da sua vida sem Jesus. Quantos viveram aqui uma boa parte da vida sem conhecer Jesus? Deixa eu ver, levante a mão, olha aí. Quantos? Eu estou levantando a mão porque eu vivi uma boa parte da minha vida sem conhecer Jesus. Talvez uma metade da minha vida eu vivi sem conhecer Jesus. E eu fiz tantas coisas. Eu morei fora do país, eu estudei, eu namorei, eu casei, eu tive filhos, eu comprei, eu me tornei profissional, eu vendi, eu fiz tanta coisa. Então do que é que Jesus está dizendo quando ele diz que eu sem ele não posso fazer coisa alguma? Que coisa é essa que eu não posso fazer sem ele? Que coisa é essa que eu não posso produzir fruto sem ele? Para a gente entender isso, nós precisamos prestar atenção na nossa própria vida. Quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente vê que produziu e fez um monte de coisa aos trancos e aos barrancos. Às vezes magoados, tristes, às vezes felizes, alegres, festivos, às vezes querendo se matar, às vezes desesperados, às vezes magoados, às vezes ofendidos, às vezes com a sensação de que vai dar tudo certo, às vezes com a sensação de que não vamos chegar a lugar nenhum. A gente viveu muita coisa. Então o que é este negócio que nós não podemos fazer sem Cristo? Sem Cristo nós não podemos amar de verdade. Sem Cristo nós podemos ter qualquer sensação parecida com amor, mas não podemos amar de verdade. Porque amor de verdade é um fruto que vem de Deus. Amar a si mesmo, amar o próximo,
amar a esposa de verdade, amar os filhos de verdade, amar os pais, amar o que faz, amar o trabalho que tem, amar a casa onde mora, amar os amigos que tem na sua vida, amar a sua história, amar seu passado, amar seus pais, amar sua igreja, amar o quanto você ganha, amar as pessoas que você conhece na sua jornada. Amar de verdade é um fruto que só o Espírito pode produzir em nós. Então nós nunca poderemos experimentar um amor de verdade sem Jesus. Quantas vezes ao longo da nossa vida sentimos-nos impacientes? Quando é que isso vai acontecer na minha vida? Eu dou duro, eu trabalho tanto, eu faço tanto, aliás eu faço tanta coisa direitinho, eu me esforço para fazer as coisas direito, e quando é que eu vou ter a recompensa que eu desejo? Quantas vezes você pensou isso? Parece que a gente não vai ter paciência, a gente explode. Quantas vezes você explodiu? Quantas vezes você perdeu a paciência? E você sinceramente gostaria de ter tido mais paciência com seus filhos, mais paciência com a sua família, mais paciência com o marido, com a esposa, mais paciência com o chefe, mais paciência com o pastor, mais paciência com o líder. Quantas vezes você sentiu que gostaria de ter mais paciência e foi vencido pela falta de paciência? Pois é, paciência é um fruto que só Jesus pode dar no meio de uma situação conturbada. Quando tudo diz para você, não espere mais nada, e você for capaz de esperar com paz, isso vem de Jesus, essa paciência vem de Jesus. E eu poderia falar da paz, eu poderia falar da calma, eu poderia falar do domínio pessoal de si mesmo, sabe, de dominar a si mesmo. Quantas vezes você e eu perdemos o controle? Lembra? Quando você perdeu o controle e falou que não devia? Lembra quando você perdeu o controle e fez o que não devia? E depois você se azedou com você mesmo, ficou triste, chateado consigo mesmo? Lembra quando você quis brecar antes de falar e não conseguiu? E falou e depois disse, por que eu falei? Lembra quando você quis não fazer, mas você fez? Lembra quando você quis fazer, mas você não fez? Lembra quantas vezes você sentiu que estava sem controle? Parecia um trem sem freio. E quantas pessoas talvez você tenha chateado porque não se dominou a si mesmo? E que fruto nós temos da falta de controle? Você sabe, eu não preciso falar. Chateação, culpa e tantas outras coisas. Pois é, domínio próprio é um fruto. Ter controle de si mesmo é um fruto que só Jesus pode produzir em nós. Sabe quando alguém está falando um bando de besteira para você, um bando de injustiça, cometendo um bando de injustiça contra você, e você é capaz de se controlar, e não é aquele controle que por fora você fecha a boca, mas por dentro você queria arrancar a cabeça da pessoa. Isso não é controle. Controle é quando alguém está fazendo ou falando injustiças contra você, e você está vivendo uma circunstância muito difícil, e você está quieto, mas em paz por dentro, calmo por dentro, senhor de si mesmo por dentro. Você não está feito um vulcão, você não está entrando em erupção, você está pleno. Então esse controle só Jesus pode dar. É um fruto que só Cristo pode criar dentro da gente. Nós olhamos para João 15 e nós encontramos Jesus dizendo: olha, eu quero que a sua vida seja uma vida frutífera. Por quê? Porque Jesus veio justamente para nos tirar de uma vida infrutífera. Que vida infrutífera?
Eu não quero que você confunda uma vida frutífera com ganhar dinheiro. Eu não quero que você confunda uma vida frutífera com Deus ajudar você a conquistar o que você deseja. Eu não quero que você confunda uma vida frutífera com obter os resultados que você sonha. Eu não quero que você confunda uma vida frutífera com mudar de casa, mudar de marido, mudar de esposa, ou casar-se, ou ter filhos, ou fazer uma viagem. Eu não tenho nada contra essas coisas, gente. Isso faz parte de viver a vida. Viver a vida também envolve colocar metas, planos, traçar objetivos. Nós mesmos como igreja temos o nosso planejamento 2024, sim ou não? Sim ou não? Vida extraordinária. Nós temos planos. Eu não estou dizendo que é errado ter planos, mas não confunda uma vida frutífera com alcançar os seus sonhos, os seus planos fora de você. O que Jesus veio fazer de fato e de verdade é conquistar a gente por dentro. O que Jesus veio fazer de verdade é trazer vitória para dentro de você e não para fora de você. Eu tenho muita preocupação, no bom sentido, porque existe um monte de propagadores que estão ficando cada vez mais ricos. Um monte de gente cada vez mais rica no YouTube, na internet, vendendo cursos, palestras, vendendo imersões. São pessoas que já descobriram como explorar o ser humano. Porque sabe, é muito simples explorar o ser humano. É só usar duas coisas. Porque todo ser humano no mundo está atrás de paz, está atrás de amor, está atrás de contentamento, de alegria verdadeira, de verdadeiro significado, de plenitude, de felicidade. Só que elas estão buscando no lugar errado. A maioria da população do mundo está buscando felicidade no lugar errado. E não faltam os exploradores de internet, de YouTube, de palestras, de imersões, que exploram duas coisas no ser humano. O ser humano é movido por basicamente duas coisas: por sofrimento e por desejo. Por causa de um desejo, o ser humano é capaz de pagar fortunas. Para obter o que ele quer, ele é capaz de pagar fortunas. Então você encontra cursos de todos os tipos, prometendo a você uma vida mais de qualidade. E eles sabem como dizer, eles sabem como manipular as pessoas. Eles prometem tudo o que eles nunca poderiam prometer, porque o que muita gente promete aí fora, só Jesus pode fazer. Ninguém. Nenhuma imersão, nenhum curso, nenhum mergulho num conhecimento. Nunca se vendeu tanto curso quanto se vende hoje em dia na internet. Nunca se juntou tanta gente. Você não se pergunta por quê? Você deveria. Por que os auditórios dos palestrantes do sucesso estão lotados e as igrejas nem sempre? Por que os auditórios das imersões? Porque eles exploram duas coisas: o sofrimento das pessoas e os desejos das pessoas. E eu faço questão de dizer isso para ressaltar o que é uma vida verdadeiramente frutífera e o que Jesus veio fazer por você, e como você deve viver a sua vida para não ser vítima nem de si mesmo e nem de espertalhões. E não faltam espertalhões, gente, oferecendo para mim e para você caminhos para que a sua vida seja transformada em algo maravilhoso da noite para o dia. Deixa eu falar uma coisa aqui logo de cara, dentro disso que eu estou dizendo. O primeiro versículo do capítulo
1, o primeiro versículo, capítulo 15, versículo 1 de João, que nós lemos, eu quero que você leia comigo, porque é necessário que você ouça a si mesmo nesse texto. Leia. Pausa, leia de novo. De novo. Por que Jesus colocou a palavra verdadeira? Porque existem falsas oliveiras. Porque existem muitas pessoas prometendo e não podem, não têm poder, não têm condição de entregar o fruto que só Jesus pode nos entregar. Então existem falsas oliveiras. E eu quero lembrar qual é a maior característica das falsas oliveiras. A maior característica das falsas oliveiras é que elas prometem resultado rápido. A maior característica da falsa oliveira é que ela promete livrar você do seu sofrimento. A maior característica da falsa oliveira é que ela promete para você que você vai alcançar todos os seus desejos. A falsa oliveira promete livrar você de sofrimento rapidamente, e promete dar a você os seus desejos rapidamente. E olha como eles sabem propagar isso, como eles sabem divulgar isso. E tem um monte de testemunho e depoimento, porque minha vida era assim, agora é assado, porque agora é isso, porque agora aquilo, porque agora aquilo outro. Só que se você reparar, quem está ficando realmente milionário, rico, trilhardário, são os propagadores dessa falsa libertação, essa falsa vida, essa falsa liberdade, essa falsa vida. Por que é falsa? Porque é uma felicidade que vem de fora. Uma felicidade que vem de fora nunca é felicidade. Uma felicidade que vem quando você fica livre do sofrimento nunca pode ser felicidade. Uma felicidade que quando você só atinge, se você obtiver os seus desejos, nunca pode ser verdadeira. A verdadeira felicidade é mesmo quando eu estou na dor, eu sou feliz. Isso somente Jesus pode dar. É o que Paulo escreveu. Aliás, foi por isso que Paulo se converteu a Cristo. Porque quando Paulo olhou para dentro de si, ele falou: eu sou um religioso, e eu sou dedicado à religião de forma poderosa, mas eu nunca senti paz dentro de mim, não de forma permanente. Eu nunca senti essa alegria, eu nunca senti uma vida de verdade qual esse Jesus me deu. Nada, nem religião, nem ninguém pôde me dar o que só Jesus pode me dar. Então Paulo se converte a Jesus, e lá na frente ele escreve isso: e a paz de Deus, que supera todos os pensamentos e sentimentos, guardará seu coração em Cristo Jesus nosso Senhor. A paz de Deus que excede, que supera. Essa paz ninguém promete, né? Porque só Jesus pode dar. O versículo 1 do capítulo 15, diga de novo o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai. Não existe esse negócio de resultado rápido. Só existe para quem vende resultado rápido. Para quem vende resultado rápido, o resultado é rápido. Mas para quem vai praticar o caminho do resultado rápido, não existe. Isso não existe na vida, meu irmão. Não se iluda. A vida, a verdadeira vida, é como a agricultura. E eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso Pai é um agricultor. O nosso Deus não é um Deus do resultado instantâneo.
O nosso Deus não é o resultado para o ano que vem. Não é liberdade do sofrimento amanhã. Meu Deus, glória a Deus. Não é conseguir os seus desejos daqui a 3 meses. Isso é fala da falsa oliveira. A fala da falsa oliveira, da falsa videira, obrigado. A fala da falsa videira, eu estou dizendo oliveira, mas é a mesma coisa, Jesus também é uma oliveira. Mas videira, obrigado, Diva, me corrigiu, é uma videira. A fala da falsa videira é resultado amanhã. Por quê? Porque nós somos a geração da pressa. E por que nós somos a geração da pressa? Porque nós achamos que felicidade é ter o problema resolvido. Nós achamos que felicidade é ter o desejo suprido. E nessa busca de desejo, muita gente vai para o buraco. E somente os falsos videiras prometem resultado imediato. Diga comigo, meu pai, disse Jesus, é o agricultor. Meu Deus, é muito forte. Eu e você, nós somos chamados de galhos da videira. E eu falei aqui várias vezes oliveira, mas muda para videira. Tá tudo certo. Eu e você somos galhos da videira. Ou seja, nosso jeitão de viver é um jeito devagar. Porque não existe videira que planta hoje e colhe fruto amanhã. Não existe videira que planta hoje e dá fruto o mês que vem. Não existe videira que planta hoje e dá fruto o semestre que vem. Meu pai é o agricultor. Deixa Deus cuidar de você, planta. Olha, essa ideia de comparar o ser humano com uma árvore é muito comum na Bíblia. Por exemplo, em Marcos 8, Jesus cura um sujeito de cegueira. E aí Jesus pergunta para ele: você está enxergando? Ele diz: sim, eu vejo, mas eu estou vendo os homens como árvores que andam. Houve momentos que eu achei que aquele texto, na Bíblia nada é por acaso. Lembre-se que a Bíblia é um texto que aponta para o autor do universo. Lembre-se que a Bíblia é um livro, é um texto que aponta para o Criador de todas as coisas. Nada que está ali é meramente uma palavra colocada sem sentido. E eu olho para esse texto e Jesus curou o sujeito, e o sujeito diz: agora eu vejo os homens como árvores andando. Para mim, eu acho que Jesus abriu demais os olhos dele. Ao invés de abrir de menos, Jesus abriu demais. Ele passou a ver demais, não embaçado, mas ele viu é demais. Por quê? Porque Deus sempre compara a gente agronomicamente como uma árvore. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os galhos da videira. O jeito da gente viver é o jeito da agronomia, é o jeito da natureza, não é o jeito do McDonald's. A vida com Deus não é número 1, número 2, número 3. Com Deus não tem drive-thru. Passa, pega, come, engole e vai. Deus não é assim. Disse Jesus no versículo 1 que você leu comigo: meu pai é o... diga, agricultor. Meu pai é agricultor. Se você abrir o Salmo capítulo de número 1, eu vou pedir para o Gui, porque o Léo foi tomar água. O Salmo capítulo 1, versículo de número 2, eu quero projetar esse texto. Você vai ver que nós somos uma árvore. Capítulo 1 do Salmo, versículo de número 2, diz o seguinte: ao contrário,
a sua satisfação está na lei do Senhor. Deixa eu explicar aqui. Aqui o salmista está falando sobre aqueles que temem ao Senhor e os que não temem. No versículo 1 ele fala daquele que anda no conselho dos ímpios. Depois ele vem no versículo 2 e diz: ao contrário, os que temem ao Senhor, a sua satisfação está na lei do Senhor. Escute, sua satisfação está na lei do Senhor. A sua satisfação não está em ter o seu sofrimento terminado. A sua satisfação não está em ter o seu desejo atendido. Deus não é gênio da lâmpada. Glória a Deus. Meu Deus. Que eu esfrego e tenho 3 desejos. E é importante que você me acompanhe para você viver uma vida de verdade. A sua satisfação está na lei do Senhor, na sua lei medita de noite, dia e noite. Por que o salmista diz que a satisfação está em Deus? Porque ele já tinha tentado se satisfazer com outras coisas, e ele viu que não dá certo. E como é que é esse sujeito? Verso 3, olha só: ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não caem nem murcham, e tudo que ele faz prospera. Glória a Deus, aleluia. Prospera quando? Olha como a gente tem esse estresse dentro da gente. Pastor, mas eu quero saber quando minha vida prospera. Esse é o problema. O problema é que você está esperando prosperidade num dia futuro, e Jesus é o autor da prosperidade interna aqui e agora. Prosperidade não é ter o seu desejo atendido. Prosperidade não é ficar livre das suas lutas. Prosperidade é ter o fruto da paz fluindo dentro de você. Prosperidade é viver como uma árvore. Prosperidade é saber que eu sou uma árvore, mas eu não sou qualquer árvore. Eu sou uma árvore cujo agricultor é o Rei do universo, e é este agricultor que cuida de mim. Você sabe que em João 15 tem uma palavra lá que aquele ramo que não produz fruto, o meu pai corta. Só que o original grego, eu estudei esses dias o original grego da palavra corta, e não é corta em primeiro lugar. Deus pode cortar sim. A minha primeira formação é em agropecuária. Plantei muita árvore, plantei muitas plantas, muitas culturas, cuidei de muitos pomares. E vou dizer para você, muito tempo na minha vida eu fui agricultor de várias plantas que eu não plantei, mas de algumas que eu plantei. E você quer saber, quando eu olhava para uma planta que eu tinha que cuidar, eu não ficava esperando o momento que ela não estava muito legal e você não está legal. Ah, você está feia, arranca. Pelo contrário, quando eu olhava para uma planta que eu plantei com todo cuidado, escolhi uma semente, afofei a terra, adubei a terra, arei a terra, gradeei a terra, coloquei a semente, reguei aquela semente, cuidei para que ela nascesse, e ela nasce, começa a crescer, só que ela não produz fruto. Eu não vou lá e arranco porque ela não produziu fruto. A palavra lá no grego não diz que ele arranca imediatamente, mas que ele levanta. Tem muitos discípulos de Jesus que insistem em não produzir fruto. Tem muitos discípulos de Jesus que insistem em viver uma vida isolada, individualizada, pensando só em si mesmo, e não estão preocupados em produzir fruto, nem querem saber como é que produz fruto, estão só focados em obter coisas. E Deus tem paciência. Deus não vai arrancando da noite para o dia. Ele vai cuidar. A palavra grega ali traz a ideia de que Deus a levanta, ou Deus a separa para si, para cuidar dela. Por que você não está produzindo fruto? Vamos lá. Ele cuida, ele trabalha, ele faz alguma coisa para que esse ramo, esse galho que não está produzindo fruto, possa produzir. Deus dá tempo, Deus tem paciência, Deus faz de tudo para aquela planta frutificar.
E se ela insistir em não frutificar, Deus envia a morte. E é por isso que muita gente morre antes do tempo às vezes, porque insiste em viver sozinho e não frutificar. Mas Deus não arranca em primeiro lugar, Deus cuida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Dentro do tema não se isole, porque eu quero que você capte a ideia. Eu disse no início da minha mensagem que nós precisamos viver a vida de uma nova forma e enxergar a vida de uma nova forma. Eu quero de verdade, com essa palavra, que você saia por essas portas à noite enxergando a vida não como uma indústria da produtividade, não como uma indústria da pressa, não com a produção em série. Eu quero que você vá embora hoje aqui do culto e você lembre-se no seu espírito que você é uma árvore e que você deve viver de um jeito da árvore, e que você deve encarar a vida como uma árvore. E como é que uma árvore encara a vida? A árvore, ela confia no agricultor, haja o que houver. Às vezes você dirige o carro no meio de lugares muito cheios de árvores, e na primavera elas estão lindas. Eu vou muito para Ubatuba, eu vou muito para Campos do Jordão, lugares que eu amo muito. E quando eu dirijo o carro no meio das árvores, na estrada, na primavera, para Ubatuba, por exemplo, na Oswaldo Cruz, a gente vê aquelas árvores com flores roxas, flores brancas, flores amarelas, árvores grandes, árvores médias, árvores pequenas, folhas verdes, verdes, verdes como nunca, troncos sólidos, é lindo. E Campos a mesma coisa, aquelas hortênsias. Mas quando você vai no outono, no inverno, você vê aquelas mesmas árvores que eram lindas na primavera, você vê aquelas árvores secas, só galho, sem folha, sem flores. Aí você olha e você fala assim: rapaz, morreu? Não, elas estão ganhando força. Elas não têm medo do inverno, elas não têm medo do verão, elas não têm medo da primavera. Elas sabem que tudo que o agricultor faz de maneira perfeita. A árvore confia, a natureza confia. Você é uma árvore, confia. Não importa se é inverno ou verão na sua vida, confie. Glória a Deus, aleluia. Você precisa viver como uma árvore. E se o vendaval for forte, e se cair um raio e rachar a árvore, ela não tem problema com raio, com trovão, com tempestade. Mesmo que arranque um galho, ela continua confiando, porque ela conhece o agricultor. Ela sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Ela sabe. A árvore não é isolada. A árvore, ela está conectada com a vida. A árvore sabe que ela depende do agricultor. Ela sabe de onde veio a vida dela. Ela sabe que a seiva dela vem de Deus, do supremo agricultor. A árvore, ela sabe que o solo onde ela está foi Deus quem criou. Ela confia. Ela não fica brigando com o lugar que ela está. Ela não fica insatisfeita com nada. Ela descansa, ela confia, ela espera pacientemente. Por quê? Por que ela consegue produzir esses frutos, a natureza? Porque ela está conectada com a vida de Deus em todas as coisas. Por isso, não se isole. Não se isole significa: não acredite que você está jogado na vida e que ninguém cuida de você. Não pense que você é uma árvorezinha jogada aqui e que ninguém olha por você. Pelo contrário, tem o céu inteiro olhando por você. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele escreveu Romanos e disse: agora seu coração vai se emocionar, eu tenho certeza. Paulo entendeu o que era viver como uma árvore, e ele escreveu e disse: aquele
que não poupou o seu próprio e único Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com Ele todas as coisas? O que nos separará do amor de Deus? Será a fome? Será a peste? Será a tribulação? Ou o sofrimento? Ou o desejo insatisfeito? Será a espada? Será a angústia? Nada pode nos separar do amor de Deus que está manifestado em Cristo Jesus. Eu quero que você lembre o seu espírito que Deus, o agricultor, não poupou a videira e deixou a videira morrer para que eu e você pudéssemos ser uma árvore frutífera para a glória de Deus. Não se isole, não viva com uma mente achando que você tem que lutar sozinho, que ninguém se importa. Não se isole, não viva com essa ideia na cabeça de que você tem que lutar pelo seu lugar ao sol. Não acredite nessa mentira de que Deus esqueceu de você. Como pode um Deus esquecer de você se Ele permitiu que o seu único filho morresse naquela cruz? Por isso Isaías escreveu: ainda que uma mãe se esqueça dos filhos, eu, todavia, jamais me esquecerei de vocês. Jamais. É quase impossível uma mãe esquecer de um filho, mas a gente ouve essas notícias. Mas mesmo que uma mãe se esqueça, Deus não se esquece de você. Ele olha você e a sua luta todos os dias. Cuidado com os espertalhões que oferecem para você vitória imediata. Não existe tal coisa. Nem Deus quer te dar vitória imediata. Deus escolheu fazer comigo e com você igualzinho a uma árvore. Espere em Deus, viva conectado, não se afaste de Deus. A Bíblia diz aí em João 15 que tem dois tipos de pessoas, e com esses dois tipos de pessoas eu vou fechar. Em João 15 nós encontramos dois tipos de pessoas, dois tipos de discípulos de Jesus, dois tipos de filhos de Deus. O primeiro tipo de filho de Deus é aquele que frutifica. Ele tem paz dentro de si. Ele aprendeu a não depender da solução dos seus sofrimentos e nem da satisfação dos seus desejos. Ele é muito maior do que isso. Os filhos que estão frutificando são aqueles que já aprenderam a viver contente, a viver feliz. Não porque seus desejos são satisfeitos, não porque seus sofrimentos são acabados, mas porque eles estão plantados junto às águas de Deus, e as águas de Deus alegram o seu espírito. Mas tem outro tipo de filho de Deus. Tem o filho de Deus que vai secando. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os galhos. Se você não permanecer em mim, se você não lembrar a sua mente, o seu coração, de que você está conectado comigo, se você não acalmar o seu espírito, se você se entregar à busca frenética por soluções, escute isso, se você se entregar à busca frenética por soluções, você se afasta de mim, porque você passa a buscar alegria nas coisas, você passa a buscar alegria na satisfação dos desejos, você passa a buscar alegria na liberdade dos sofrimentos, no deletar dos sofrimentos. Eu não quero sofrer, eu não gosto de sofrer, eu não quero coisa ruim na minha vida, então eu não quero. E toda vez que você fica buscando freneticamente desejos e liberdade de sofrimento, você se afasta da videira, e quem se afasta da videira começa a secar, e aí você vive uma vida assim. Tudo que você faz, até acontece alguma coisa, mas não perdura. Por isso Jesus disse: o galho que está em mim e não produz fruto,
ele seca. Ele é como um ramo que seca. Diga, é como um ramo que seca. O que é como um ramo que seca? É só você cortar um galho de uma árvore e você jogar no chão e esperar alguns dias. Vai demorar alguns dias, mas ele vai secar. E se demorar mais de uma semana, vai ficar tão seco que se você aproximar um fósforo é capaz de pegar fogo. Você foi destinado para uma vida frutífera. Você não precisa correr atrás de nada. Se você lembrar que você é um galho da videira, se você lembrar que você é um galho da videira, a seiva da videira passa por você. E no tempo certo, diga tempo certo. O problema é que a gente não gosta do tempo certo de Deus, a gente quer o tempo certo nosso. E no tempo certo de Deus, Ele vai fazer a sua vida frutificar em qualquer área. Se você e eu formos capazes de ficar plantados em Cristo. Não se isole. Pare de acreditar que você é um galho que tem que lutar sozinho. Volta a acreditar que você é um galho plantado na videira. A seiva que passa na videira, no tempo certo, passará em você e você vai produzir folhas e frutos, e tudo que você fizer vai prosperar. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado por me ouvir nessa noite. Eu gosto de ser pastor da Igreja Apex porque as pessoas cuidam de mim aqui, né? Uma escreveu lá, é videira, pastor, não é oliveira. Não, você fez muito bem. Você é um galho da mesma videira que eu estou. Então quando você me ajuda, você ajuda a si mesma. Essa é a visão. Quando você me ajuda, você ajuda a si mesma. Quando eu ajudo você, eu ajudo a mim mesmo. É assim, a seiva passa por você e passa por mim. É assim que a gente vive. A outra virou para mim, toma água, pastor. Ela estava, enquanto eu prego, ela ficou preocupada se eu estava tomando água. Obrigado, minha irmã. É assim, né? Tá vendo? É isso. É isso. Amém, queridos? Deus abençoe você que ficou comigo até agora. Vamos ficar de pé.